caralho, cara. Já foi no psiquiatra? Já teve experiência? Você tem uma doença É. moderna, porque hoje a gente tem doença moderna, depressão, ansiedade. O cérebro não tá acostumado a você ter muita gente te vendo, cara. Isso é um problema moderno. Eu sofri bullying pra caralho, cara, no ensino médio. Sofri bullying pra caralho, assim, tipo, ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é. Tomo remédio pra ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. E, tipo assim, em algum momento eu comecei a ficar briguento. Eu comecei a brigar muito, entendeu? E daí eu comecei a bater nos outros. Eu batia na mão dos outros com o meu rosto. Ou seja, eu apanhei. Que merda, cara. A ansiedade é algo extremamente comum. Eu recebo aqui na clínica inúmeros pacientes com sintomas de ansiedade e é algo que eu trabalho todos os dias. E quando eu recebi esse vídeo do Felca no Flow, eu achei bastante importante falar um pouquinho sobre o que eu vi ali, fazer um react mesmo. Não é o que eu costumo fazer, mas eu acho que vai ser bastante interessante para que a gente possa conversar de uma forma um pouco mais descontraída e também utilizando os exemplos da fala do Felca para ilustrar um pouquinho a relação entre o bullying e a ansiedade social. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você assistiu o programa do Flow, obviamente, ou conhece o Felca. E pra quem não conhece, ele ficou muito conhecido por aquele vídeo da base da Virgínia, que assim, eu procurei pra assistir e realmente é bem engraçado. Mostra que ele tem um humor inusitado, né, bastante diferente e tem uma forma bastante peculiar de enxergar o mundo. É muito legal porque quando a gente vê alguém que, não importa a área ou o conteúdo que faça, tem a sua própria personalidade expressa ali, isso é muito interessante. E quem vê aqueles vídeos do Felca, quem assiste, às vezes não consegue nem cogitar que ele tem essa dificuldade de se relacionar, porque o jeito que ele se expõe ao público não demonstra nenhuma dificuldade de se expor, certo? É aí que tá, por isso que eu achei interessante falar sobre isso e achei muito interessante a fala dele no programa. Mas vamos lá, vamos começar a assistir. Eu separei um trecho aqui, pequeno, mas que ele fala um pouquinho sobre a história e a trajetória dele com relação a isso. Que era de Minecraft, por causa que o Monark fazia Minecraft e tava acontecendo, entendeu? Daí eu fui, estacionei, fiquei um tempo sem, mas sempre fiquei aquela vontade, entendeu? Eu comecei a focar nos estudos, quer dizer, tipo assim, no ensino médio e tudo mais. Daí, tipo assim, eu sofri bullying pra caralho, cara, no ensino médio. Sofri bullying pra caralho, assim, tipo... na verdade, eu sofri bullying da quinta série até o terceiro ano, assim. E daí eu falei assim, cara... o que eu sinto, Igor, é o seguinte... não é nem que eu sofri bullying, mas é que eu nunca fui eu, realmente, entendeu? Entendi. Eu nunca pude me expressar... Cara, esse cachorro tá vindo aqui. Porra, aí. Tá, desculpa. É que eu tô com medo, pô. Eu nunca consegui me expressar verdadeiramente de quem eu sou, entendeu? Então, tipo assim, era coisa das pessoas que estavam ao meu redor não me conhecerem. Porque eu era um cara extremamente fechado, ainda sou. Mas naquela época era assim, um nível... Ainda é. Mas patológico, sabe? De ser extremamente fechado. Tipo assim, hoje eu tomo remédio, tudo mais pra ansiedade social. Eu tomo... É interessante quando ele fala aqui com relação a não conseguir se mostrar, a ser extremamente fechado. Porque, de certa forma, parece algo muito natural nós convivermos com as outras pessoas e sermos quem nós somos. Existe muito isso, né? Seja quem você é, as pessoas vão te aceitar pelo que você é. Mas existe um medo interno de que nós não possamos ser aceitos e pertencentes ao ambiente. E pensem nessa fase, ele falou ali que ele sofreu bullying do quinto ano ao terceiro ano. É um momento que, em geral, nós estamos ainda descobrindo a nossa personalidade e também como lidar com as inseguranças que surgem nesse momento. Porque nós não estamos totalmente formados. O córtex pré-frontal do adolescente, ele não está totalmente formado. É a última camada do cérebro a amadurecer. Então, assim, ele é responsável pelo julgamento das coisas. E acaba que o jovem, ele transporta essas decisões para a amígdala, que tem muito mais a ver com impulsos, com agressividade. Então, assim, é difícil para um jovem ter as ferramentas necessárias para lidar com as emoções. Não existe uma maturidade emocional. Claro que isso pode sempre ser, né, pode ser conduzido de outra forma. Então, os adultos que estão ao redor podem sim ajudar, mas para a criança e para o jovem, o efeito das coisas que acontecem é muito maior do que para nós adultos. Nós conseguimos desconsiderar muitas coisas e ver que na linha do tempo aquilo é pequeno, mas para um jovem não é. E assim, sofrer bullying, e ele vai contar um pouquinho mais sobre isso, pode ter um efeito muito grande na formação da mente e também na relação
interpessoal e social desse jovem, né? Por isso que eu achei importante trazer esse vídeo. Porque ele vai trazer as coisas aqui pra gente. E esse primeiro ponto que ele fala de não conseguir mostrar quem ele é, nada mais é do que essa insegurança de não ser aceito. E ao mesmo tempo que ele tinha isso de forma interna, o ambiente reforçava isso. Quando ele sofria bullying, quando falavam dele, quando batiam nele, isso vai fazendo com que ele vá cada vez mais pra dentro da casca, né? Vá cada vez mais pra dentro de si mesmo. E acabe não conseguindo mostrar realmente quem ele é. Tomo remédio para ansiedade social, faço consulta psiquiátrica, tenho diagnóstico de fobia social e tudo mais. Então eu era um cara muito fechado e quando eu estudava, cara, é tipo assim, a coisa da galera encheu o saco pra cara de mim. Assim. Eu tinha uma técnica, inclusive, assim, que, tipo assim, em algum momento eu comecei a ficar briguento. Eu comecei a brigar muito, entendeu? E daí eu comecei a bater nos outros. Eu batia na mão dos outros com o meu rosto. Tá. Violento mesmo. Não, porra, a mão da pessoa chegava a ficar vermelha. Tanto que eu batia com ela na mão da pessoa com o rosto. Então, assim, cara, ou seja, eu apanhei. Que merda, cara. E daí acontece o seguinte: saí do ensino médio, ninguém me conhecia. Era... Só um parênteses rapidamente aqui. A forma como ele traz, né? Tentando dar um certo humor para isso. Geralmente, quando a gente brinca com uma situação, a gente já superou. Mas, na verdade, aqui não parece muito isso. Parece uma forma de amenizar, né? Para não dizer diretamente. Depois ele fala, eu apanhei, né? Porque é difícil a gente admitir para nós mesmos que nós não conseguimos nos proteger. Isso é muito difícil. E a cada vez que a gente se sente desprotegido, a gente forma mais camadas de proteção do eu. Por isso que é muito difícil para alguém que sofre bullying, para alguém que apanhou, enfim, foi agredido pelos outros, conseguir se mostrar realmente. Porque gera aquela sensação, e de certa forma, naquele momento é uma verdade, de que não é possível confiar. E nós temos uma tendência a generalizar as coisas. Então, assim, não é eu não posso confiar em fulano, beltrano, ciclano, né? As pessoas que estavam ali presentes diretamente. Eu não posso confiar em ninguém. Porque existe essa necessidade de colocar certas regras de funcionamento para nós. Então, assim, não é direcionado, não é essa questão de esses aqui eu não posso, esses posso confiar. É uma questão de generalização da realidade, né, e do comportamento alheio. E é interessante como ele traz isso, como isso foi, ele sabe, ele fala isso um pouquinho mais para frente, como isso influenciou, né, tanto para ele fazer alguma coisa na internet, tanto para ele ser muito fechado. Achei interessante a forma como ele coloca aqui. Coisa da pessoa chegar, a pessoa tá na sala, inclusive tem um vídeo que eu falo que chama Precisamos Conversar, que eu falo sobre isso, sobre como que foi ter sofrido bullying, como foi ter sofrido, como foi ter aceitado que, cara, eu sou sozinho, tá ligado? E como que é a parada, tem gente que vai ser sozinho, cara, tem gente que vai preferir até ser sozinho, mas não vai nem saber que prefere ser sozinho, tá ligado? Uhum. Tem gente que, cara, cada um é de um jeito, entendeu? E daí eu lancei esse vídeo, mas tipo assim, quando eu saí do ensino médio, eu falei, e aí, cara? É isso? Nunca fui convidado pra uma festinha de 15 anos, nunca tive amigo, nunca falaram comigo, nunca me conheceram. Já teve um momento que eu tava na sala de aula, que eu nunca vou esquecer, cara, que tipo assim, a professora perguntou uma parada pra mim. Ah, pessoal, como que é isso aqui? Eu respondi, porque a professora perguntou pra mim. A menina falou assim, caralho, eu nunca tinha ouvido a voz do Felipe. E eu falei, caralho, é isso, cara. As pessoas não sabem qual que é a minha voz. Tá ligado? E aí? Eu saí do ensino médio e aí, cara? Então, eu comecei a produzir conteúdo, não foi pra ganhar dinheiro. Isso é tão profundo, né? Quando a gente escuta ele falando, as pessoas não sabiam qual era a minha voz. Porque se a gente parar pra pensar, a nossa existência, ela existe sozinha. Nós somos uma pessoa, um ser ali. Mas ela também existe de forma social. E quando você não ocupa um lugar específico, né, no imaginário social das pessoas, isso tem um reflexo muito interessante. Porque você começa a se sentir cada vez mais sozinho. E você não consegue se abrir para o vínculo com o outro. Porque parece simples fazer uma amizade com uma pessoa. Você vai lá, conhece alguém e começa a conversar. As pessoas confundem. E principalmente aqui no Brasil isso é muito comum. A pessoa conhece alguém, começa na praia, começa a conversar e acha que já é amigo. Isso é conhecer alguém, é um conhecido. Agora, uma amizade profunda, ela implica em amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas.
E para a gente fazer uma amizade nesse nível, a pessoa precisa conhecer, né? Nos conhecer até certo ponto, claro, né? Mas ela precisa nos conhecer de uma forma mais profunda e nós também precisamos conhecê-la. E para isso, para que essa vinculação ocorra, é importante que a gente não só doe tempo e atenção, mas que a gente esteja disposto a se abrir ao outro. Isso é um fenômeno muito raro. A gente, às vezes, pode pensar que tem inúmeros amigos. E aí as pessoas acabam vindo, às vezes, para o consultório decepcionadas. Ah, que eu precisava e fulano não fez isso. Ah, e que a pessoa, quando eu mais precisei, ela não estava ali. E aí, claro, as pessoas costumam dizer, tá, mas você estava ali quando ela precisava? Mas não é apenas isso. É que muitas vezes nós damos importância para as pessoas, quando na verdade o nosso comprometimento com elas não é o mesmo, né? Não é algo assim realmente profundo. O vínculo não está formado da forma que nós pensamos. Ela pode ser extremamente legal, gentil, generosa conosco, mas nem sempre as nossas conexões são tão fortes assim, entende? Então é interessante isso que ele fala de não ouvirem a voz, porque em vários momentos nós não falamos aquilo que pensamos para agradar o outro ou para não desagradar o outro, né? Eu não estou falando aqui que é o caso do Fel, que eu estou, obviamente, fazendo uma extensão do que ele está falando para trazer um pouquinho sobre relações humanas, né? E muitas vezes nós nos calamos. Só que esse nível de ansiedade social que ele fala é simplesmente não ter voz. E assim, às vezes é difícil até para conceber para quem não tem a ansiedade social o quanto solitário é. Mas a pessoa se acostuma. Eu costumo dizer, nós temos uma capacidade de nos adaptarmos e acostumarmos com as coisas, inclusive com o sofrimento. A gente só se depara com a necessidade da mudança, né, quando algo realmente acontece que nos tira daquela zona de conforto. Por isso que a ansiedade geralmente ela é trabalhada, claro, primeiro manejo de sintomas, mas também uma exposição frequente ao desconforto, até que aquele desconforto não seja tão insuportável e você comece a se sentir um pouco mais confortável. É um processo que vai acontecendo no tratamento. Mas é interessante quando ele fala, eu nunca vou esquecer disso, eu percebi que eu não tinha voz. Por quê? Porque ele também não estava disposto a falar. Enfim, não só por ele, mas por tudo aquilo que o ambiente determinava e fazia com ele. Não foi pra ganhar fama, não foi pra... Eu queria ter voz, sempre foi uma vontade, mas foi pra ser alguma coisa, cara. Ser alguém. Tipo assim, alguém no sentido de servir, tipo assim, ser conhecido. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou de fato. Eu vou ficar assim, tipo, me escondendo e sendo uma pessoa que ninguém sabe quem é? E daí eu sofri bullying e não tinha amigos nessa época porque ninguém me conhecia. Porque eu não permitia que as pessoas me conheciam, porque eu era um cara extremamente fechado. E daí no canal foi o contrário. Eu peguei e falei, não, cara, 16... Quando ele fala ali sobre a questão de ser alguém, e ele começa a falar a palavra servir, mas ele acaba usando outros termos ali, né? Mas é muito interessante porque às vezes a gente não para perceber que nós somos uma junção daquilo que nós temos internamente, a nossa personalidade, o nosso temperamento, as nossas crenças centrais, como a TCC fala, mas ao mesmo tempo nós também estamos executando quem nós somos e também estamos moldando quem nós somos a partir dos papéis que nós temos na vida das pessoas. Então, o servir, ele é muito importante. Quando a pessoa ela fica totalmente presa dentro dela mesma, ela sente uma angústia muito grande, porque é como se ela não tivesse um lugar ao mundo, né? E quando ele fala isso aqui, eu achei bem interessante, porque ele usa o termo, né? Eu não permitia que as pessoas me conhecessem. E é isso. A gente deixa o outro nos conhecer ou a gente nega esse conhecimento. Aí você pode estar pensando, então todo mundo que tem ansiedade social é porque a pessoa quer. Não, nada disso. São um conjunto de fatores que fazem com que a pessoa desenvolva isso, e no dele aqui ele está contando um pouco da história dele, mas esses determinantes, né, esses fatores, eles servem como reforçadores para o comportamento. Então, não tem como o comportamento social mudar se nada no ambiente mudar. Ou se internamente algo não mudar, o pensamento não mudar. E você vê que ele vai falar um pouquinho sobre isso, vai mencionar a questão da medicação, né, mas é uma mudança de pensamento que gera uma mudança na emoção, que gera uma mudança comportamental. Então,
é muito interessante que quando ele usa o termo não permitia, entenda, não é algo que ele simplesmente uma escolha direta. É porque era muito difícil que ele permitisse a aproximação, porque o que ele conhecia do ambiente era algo aversivo. Se eu me mostrar, se eu for quem eu sou, eu vou sofrer 2 vezes, 3 vezes mais. É isso que acaba sendo criado, é esse pressuposto. Então, todos os pensamentos que a pessoa tem a partir disso, né, que a gente chama de pensamentos automáticos, eles vão nessa direção. Então, é interessante ver ele falando sobre isso, porque é toda uma construção. Nada é tão simples e nada vem do nada. Geralmente, os transtornos mentais, as doenças da mente têm uma origem, sim. E por isso que a terapia ela é tão importante, porque você começa a descobrir de onde veio. Você primeiro toma consciência de como você pensa, como você sente, como você se comporta. Você entende o que está por trás disso, entende a raiz também. Por isso que é tão importante. E no caso dele, é bom ver que ele já está falando várias coisas aqui que vão nos dando sinais. E ele também já deve ter feito, né? Ele fala que já fez terapia também. Ele também vai percebendo o quanto tudo isso influenciou. Mas é legal a gente continuar assistindo até para ver o que ele fez a partir disso, né? 7 anos eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu não vou fazer faculdade porque eu tenho essa ideia, eu tenho essa vontade. Ele apoiou, super bacana, assim, me deu a câmera, inclusive. Daí, tipo assim, o softbox que eu fazia era uma caixa de papelão que eu coloquei um papel TNT, um bocal e uma lâmpada, assim, 2 lâmpadas. E falei assim, mano, bagulho improvisado, artesanal. Eu falei assim, mano, a parada é que, tipo assim, pra mim não é uma questão de... nossa, eu não tô fazendo, então, sei lá, eu posso fazer, vou parar em algum momento. Quando eu pegar uma grana, tem gente que faz isso, que vê o YouTube dessa forma. Pô, quando eu pegar uma grana, pegar uns 2 milhões de reais, eu paro e tudo mais. Pra mim é uma parada de, cara, eu preciso fazer isso. Porque é a forma que eu consigo mostrar pras pessoas que eu sou. Eu não tinha isso, cara, era coisa dos meus pais não me conhecer. Porque eu tô em casa e não falava uma palavra, eu sou extremamente fechado. Era coisa dos meus pais não me conhecer. Então, tipo assim, o YouTube é muito mais do que... Tipo assim, produção de conteúdo, estar na internet, serviço, etc. É muito mais do que querer, é muito mais do que fama. Eu não consigo parar porque eu preciso. Entendi. Entendeu? Pra mim, essa a relação que eu tenho com toda essa parada, entendeu? É interessante pensar que o YouTube funciona quase como uma terapia pro Felca, né? Porque se ele pode ter ainda muita dificuldade pessoalmente de estar num lugar falando, mas ele tá aí no flow falando sobre todos esses temas que são temas sensíveis, né? E hoje a função dele é falar para as pessoas e assim ser criativo na forma como ele se expressa, né? Entreter as pessoas, mas basicamente é falar. E isso era algo que era muito difícil anteriormente. Claro que se você parar para pensar, quando você grava um vídeo, eu tô gravando aqui, tem uma câmera e eu tô falando e eu não tô vendo o rosto de você que está aí assistindo, ele também não está vendo. Mas mesmo assim é um treino. Quanto mais a gente exerce aquela habilidade que, de certa forma, ela está pouco desenvolvida por N motivos, nesse caso pela fobia social, mais essa habilidade vai se tornando comum. Então vai ficando mais fácil. Claro que o treino também precisaria ser ao vivo, né? Então, assim, ir nos lugares, aos poucos, falar com as pessoas, puxar conversa com desconhecidos, né? Não andar em lugares públicos. Tem vários treinos que podem ser feitos. Mas o fato do YouTube ser tão importante para ele, dar a voz e ele ser alguém, é porque tem vários quesitos aí que são preenchidos, que é a funcionabilidade social, né? Ou a utilidade social. Ele vê um papel importante no trabalho dele. E aí... Quem vê os vídeos dele pode dizer, tá, mas peraí, ele fica fazendo reação, né, react de vídeo. Mas, na verdade, ele tá entretendo as pessoas, né, e ele recebe relatos, ele fala aqui em outro momento do podcast, de pessoas que ficaram, às vezes, estavam um pouco tristes ou deprimidas e ficaram melhores assistindo o vídeo, né, por quê? Porque elas saíram daquele foco das emoções delas e se distraíram. O entretenimento, ele não é de todo mal, desde que nós possamos, em certo momento, avaliar o que nós estamos sentindo e pensando e ser sinceros, né, conosco. Então, claro, existem momentos e momentos, entendem? Não tem como você ficar o tempo inteiro pensando sobre você mesmo e sobre as coisas que você está pensando e sentindo. Isso é inviável e nem acontece, né? Mas é interessante
perceber que ele vê esse papel social do trabalho dele. E a questão da habilidade da fala, de desenvolver isso, de falar com as pessoas, interagir, mesmo que à distância, isso acaba acontecendo. Isso é um treino de habilidade social bastante importante. Né? E outra coisa é a perspectiva de futuro, né? É a construção, você sai do ensino médio e você começa a fazer algo que você acredita ali, independente do que seja. Ele aqui no caso são os vídeos do YouTube, mas você começa a fazer algo que te dá uma perspectiva de um certo futuro, de uma certa função de fazer algo, de tirar algo da sua mente e concretizar na realidade. O trabalho nada mais é do que isso. É tirar algo que tem dentro de você a sua força de trabalho, a sua força mental. E qualquer trabalho, gente. Em qualquer trabalho você precisa exercer um papel e, ao mesmo tempo, sair do plano das ideias e ir para o plano concreto. Porque a gente fica nessa dualidade, que ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, eu também estou pensando no que falar. Então, é muito interessante a forma como nós vivemos. E quando a gente observa a fobia social, ela nos mostra que quando tem algo que sai um pouco do padrão funcional, no caso, essa questão da sociabilidade, a gente começa a perceber que nem tudo é simples. A gente costuma fazer no automático, mas não é tão simples assim. Então, o YouTube tem essa função para ele, porque, na minha opinião, obviamente, né? Pelo que eu percebo aqui, ele vai treinando diversas habilidades que ele precisa para que ele vá melhorando e vá também tendo uma adaptação social mais saudável, digamos assim. Tu é extremamente fechado, mas tu também conseguiu... Você tá falando também de uma parada que é bastante pessoal ao mesmo tempo. Então, você já deve ter conversado bastante com pessoas sobre isso. Pior que não, cara. Pior que não. É uma coisa porque realmente tô aqui pra falar, né? Mas tu tipo já assim, pensou bastante sobre isso também? Já pensei. Porque... Caralho, porra, todo dia, cara. Como é que era trocar isso aí? Como é que você conheceu tua primeira namorada, aquela que você foi morar junto? Cara, a primeira namorada eu conheci no Tinder. Entendi. A gente morou junto por uns 2 anos, mais ou menos. Por uns 2 anos a gente morou junto. Pois é, ela devia fazer uma ideia melhor de quem você é, né? Então, para as pessoas muito íntimas eu me mostro, obviamente. Mas é só para um grupo muito selecionado de pessoas. Igual, eu tô com o meu amigo que veio comigo, para ele eu me mostro, para as namoradas eu me mostrava, tipo assim, para as pessoas que hoje eu consigo me mostrar um pouco mais para minha família. Só que era só um grupo seleto de pessoas, porque as outras pessoas eu ficava, digamos que fazendo, não era nem um personagem, era só ocultando quem eu era. Cara, isso aí, quem é introvertido vai se identificar pra caralho. Quem é introvertido, quem é fechadão vai se identificar pra caralho. A gente oculta quem a gente é pra se proteger. Tipo assim, porque a gente acha que a pessoa que... Hoje, obviamente, você vê eu falando aqui, eu tô muito... Aqui só um parênteses, era aquilo que eu falava, de criar essas camadas de proteção, porque você não consegue confiar facilmente nas pessoas. E quando ele fala que apenas um grupo seleto de pessoas vê quem ele isso é muito real, porque ele precisa ter um grau de confiança bastante elevado para mostrar quem ele realmente é. Porque quando nós mostramos quem nós somos, de certa forma, nós nos tornamos um pouco mais vulneráveis, né? Isso geralmente acontece, mas para alguém que sofreu intensamente com as pessoas e não conseguiu ir adquirindo aquela habilidade de confiar, e isso pode se ver em outras questões de sofrimento também, né? Acaba que a pessoa não consegue mostrar quem ela é porque ela precisa dessa camada protetora. É bem interessante ele falar isso, que eu falava anteriormente ali, é bem o processo que acontece mesmo. Muito melhor, obviamente. Tô medicado também, tipo, tomo remédio. Eu faço consulta com psicólogo, psiquiatra, que é muito importante, recomendo todo mundo fazer, cara. Psiquiatra é importante pra caralho, cara. Você já foi no psiquiatra? Já teve experiência? Sim. É importante pra caralho, ajuda demais, cara. Porque às vezes você tem uma doença moderna, porque hoje a gente tem doença moderna, depressão, ansiedade, e se resolve com soluções modernas, que é medicina, porra. Tá ligado? Tu não vai resolver uma doença moderna do TikTok, do Instagram, de ficar com um número pra caralho. O cérebro não tá acostumado a você ter muita gente te vendo, cara. Isso é um problema moderno. Você resolve com soluções modernas, que é medicina e remédio, cara. Pois é. Então, tipo assim, ajudou pra caralho. Informação também, pra mim ajudou. Eu acho, tudo que você tá falando aí é verdade. Eu adicionaria o fato de entender o que tá acontecendo, tá ligado? Pô, por que eu tô me sentindo assim, cara? Que porra é essa que eu tô sentindo? Autoconhecimento, assim, de saber.
O Igor agora foi, assim, usou as perguntas da TCC, né? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando nesse momento? Uma das primeiras tarefas da terapia é identificar o que você pensa e sente, porque às vezes a gente se sente muito ansioso, muito triste, ou muito feliz, e a gente não consegue compreender, a gente só sente aquilo. Mas sempre existe um pensamento que vem por trás disso, né? E é interessante que quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a questionar isso. E aí a gente começa a ter um grau de autoconhecimento, de autopercepção. A gente sai daquele modo automático e começa a entender um pouquinho mais como funcionamos. Porque, às vezes, se alguém chegar agora e perguntar pra você quem você é, o que você gosta, às vezes você pensa um pouco ali e responde, mas geralmente são termos muito genéricos. A gente não tem um conhecimento muito profundo, então a informação, sem dúvida, é muito importante. E outro ponto que eu queria ressaltar aqui é a medicação. Em geral, quando nós temos um problema de saúde, por exemplo, diabetes, colesterol, e você precisa mudar a alimentação, fazer exercício e tomar algum medicamento, por exemplo, você vai lá e vai fazer, porque você sabe que isso vai, de certa forma, encurtar o seu tempo de vida, né? Você vai adoecer muito mais. Você está doente, mas isso pode ter consequências graves. E na doença mental, no transtorno mental, a gente às vezes não percebe isso. Não, mas para que tomar remédio? Existe uma certa resistência, né? E até termos pejorativos são usados para quem toma medicação, o que na verdade é uma grande bobagem, porque você está com desequilíbrio neuroquímico no cérebro, né? Você tem um desequilíbrio ali biológico, então você também precisa tratar, né? Mas eu sempre digo que a psiquiatria e a psicologia, elas andam juntas. E não tô puxando sardinha pro meu lado, é porque eu vejo funcionar na prática clínica. Então, assim, quando o paciente precisa tomar medicação, há o quê? O manejo dos sintomas de forma controlada, ali, fisiológica. Mas também é importante que ele mude a forma como ele se relaciona com a realidade. Senão, ele vai ficar com os sintomas um pouco mais ali, entre aspas, controlados, mas ao mesmo tempo ele não vai tratar a causa. Então, o processo de cura acaba não funcionando dessa forma, né? O mais interessante das doenças modernas, né? A gente vê que o Brasil é um país extremamente ansioso, o número de casos de ansiedade é muito grande, né? E a gente começa a perceber que tribos, por exemplo, né, mais reclusas, outras civilizações que não têm tanto contato com a modernidade como nós, não desenvolvem esse tipo de doença, né? A preocupação que nós temos, porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação com coisas futuras, uma antecipação, né, constante. Então é como se a pessoa vivesse sempre com a cabeça naquilo que vai acontecer. Né? E assim, eu também costumo dizer uma coisa que eu acho bem importante. O sofrimento, ele sempre vai chegar até nós. Não tem como você dizer assim, não, agora, daqui pra frente eu não sofrerei mais. O sofrimento, ele vai aparecer de diversas formas. Agora, a forma como eu lido com ele é que determina como eu vou viver minha vida. Porque muitas vezes, algo que pode ser uma coisa pequena, para mim já gera um grande sofrimento. E assim, quando eu uso o termo sofrimento aqui, os desconfortos, as dores, os problemas, eles vão aparecer. Mas você vai, com as ferramentas corretas, escolher se sofre ou não. E assim, há situações específicas que o sofrimento, ele é iminente, né? Então, quando a gente perde alguém, quando a gente, no caso dele, por exemplo, aqui sofre bullying, quando a gente está num relacionamento que as coisas estão muito difíceis, isso gera uma energia, uma quantidade de sofrimento muito grande. Mas a forma como eu me posiciono frente a isso é que muda, né? E a terapia, ela te faz ter essa percepção. É como se você conseguisse ver por que sofrer, né? Óbvio, eu vou ficar triste se eu perder alguém da minha família. Mas, de certa forma, se furar um pneu do meu carro no caminho, isso não vai ser um grande motivo de sofrimento. Eu vou ficar chateado. E eu vou entender que eu estou chateado por isso. Mas isso não vai estragar o meu dia inteiro, entende? São coisas muito diferentes, mas que, como eu falei pra vocês, o cérebro, ele tem essa capacidade, nós temos, né, de generalizar as coisas. É como se nós colocássemos tudo na mesma caixa, a caixa do sofrimento. E a gente não faz esse discernimento. Então, quanto mais informações, quanto mais você questionar os seus pensamentos, quanto mais você entender a situação, melhor. Mas, sem dúvida, a medicação, ela pode sim ser necessária, em inúmeros casos ela é. E se você faz um acompanhamento com o psiquiatra e um tratamento psicológico também, a chance de melhora é muito maior, sem dúvida.
Ver o que você está sentindo, aliás, né? Pois é. E aí quando você entende por que você tá desse jeito, você lida muito melhor também, tá ligado? Pra mim fez toda a diferença, cara, entender o que eu tô sentindo e por quê. Tipo, tem coisa que isso aqui é meu toque. Eu entendi por que isso tá acontecendo aqui, por que eu tô incomodado, entendeu? Então quando eu ter essa noção me ajudou pra caralho também. Quando eu entendi como funcionam algumas coisas assim, como algumas coisas na minha cabeça funcionam, nossa, minha vida... Você ter ansiedade, não saber que você tem ansiedade, você tá fudido, parceiro. Tá fudido, meu irmão. Você tem que saber que você tá ansioso, você tem que saber como funciona. Pô, agora tá começando um ciclo de ansiedade, agora tá começando uma espécie de crise, de pânico. Agora você tem que nomear, você tem que dar rótulo pro que você tá sentindo, porque senão você tá à deriva, pô. Pois é. Senão você tá à deriva, entendeu? Eu costumo dizer algo muito parecido, mas eu digo que quando a gente nomeia, a gente dimensiona. Tudo aquilo que a gente não consegue entender, e quando a gente nomeia, é esse processo, é identificar e dar um nome àquilo, é colocar no lugar. Então, quando a gente nomeia algo, a gente tem um nível de compreensão diferente e a gente dimensiona isso. Porque se antes eu estava tendo um ataque de pânico e eu não sabia o que era, então começa o coração a ficar acelerado, a respiração curta, né, a hiperventilação, as mãos começam a suar, às vezes eu sinto um formigamento no corpo, e aí eu começo a ficar tonta, né, e começa a ter todos esses sintomas. Muitas vezes eu vou parar num pronto-socorro desesperada, achando que eu tô tendo, né, um AVC, né, eu tô tendo um ataque cardíaco, e aí é importante você compreender e aceitar a ansiedade primeiro. Eu estou ansioso, estou tendo uma crise de pânico. E aí seguir todos os passos para conseguir lidar com isso, né? E quando você tem ansiedade e não sabe o que é, ela se manifesta de várias formas diferentes, né? Então é importante compreender, porque a ansiedade ela altera o nosso funcionamento normal. Quando você está funcionando da forma ansiosa, não tem como você achar que vai agir do mesmo jeito. Então, tudo tem um grau muito catastrófico. As coisas vão acontecer de uma forma muito mais difícil. É como se você sempre estivesse esperando que algo muito ruim fosse acontecer, né? E, assim, às vezes, uma situação comum que, de certa forma, você lidaria de outro jeito, quando você está ansioso, você parece que aquilo que vai acontecer é a pior coisa do mundo, né? Eu vou passar vergonha. Eu não vou conseguir. Isso não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso. E se começa a distorção cognitiva? E se isso acontecer? E se eu chegar lá e ninguém falar comigo? Então, assim, tem vários pensamentos que vêm dessa questão. Então, isso que eles falam é muito verdadeiro. Se você não entende o que você está passando, né, o que você está sentindo naquele momento, se você tem ansiedade e não faz ideia disso, é muito difícil. E a crise de pânico, ela é muito forte, né? Ela vem, eu costumo dizer que é um pico, né? Ela vem muito rápido, chega ao auge, mas ela também acaba. O problema é que quando você está dentro da crise, às vezes você não percebe que ela vai ter fim, mas sempre tem. E existem várias ferramentas para lidar também com a crise de pânico. Mas essa questão de quando você nomeia, você dimensiona, é algo que eu queria que vocês ficassem assim. Quando você consegue observar, entender o que está acontecendo e dar um nome para aquilo, pode ter certeza que você vai estar dimensionando e aquilo não vai estar mais fugindo do seu controle. Ele mexe, rola. Eu falo, porra, hoje eu tô estranho aqui, não sei, tô meio ansioso, eu tô lidando. Mas é isso. Mas rola também, rola com todo mundo. Quer dizer, rola com todo mundo. Rola comigo, né? Mas hoje em dia a ansiedade é com todo mundo, cara. Que merda, né, cara? Hoje em dia a ansiedade é a coisa mais comum do mundo. Pô, e tu ficou famoso ainda mais novão. São Paulo, porra. Caralho, só de pegar o trânsito aqui eu já fiquei puto, cara. Fiquei com vontade de te bater quando eu cheguei aqui, cara. Dá um soco na sua cara. Porra, mas eu... Porra, esse trânsito é macabro do caralho, porra. Porra, eu peguei o carro, eu fui vindo... Era coisa de 8 quilômetros, deu 40 minutos. Cara, é vontade de chorar que a gente sente no carro, cara. Porque eu dirijo, né? Pô, inclusive tem uma história... Você vem de carro? Porque eu gosto de... Algo importante que eles trazem aqui com relação à ansiedade, hoje, com a internet e tantas informações, a gente percebe que é algo realmente muito comum, né? E, assim, a gente percebe que o Brasil tem uma população extremamente ansiosa. E só pra gente finalizar, aqui o podcast tem muito mais tempo, né? Tem 2h30 aí para assistir. Mas nesse ponto que ele fala sobre essas questões que aconteceram, né? E aqui no finalzinho ele fala sobre o trânsito.
Eu acho muito interessante porque, às vezes, nós passamos por situações ambientais que nos direcionam a sentir ansiedade. Então, assim, eu tô preso numa fila e eu tenho horário para chegar, né? E aí eu queria deixar para vocês a pergunta que eu sempre digo para os meus pacientes quando estão ansiosos. O que pior pode acontecer, né? O que de pior pode acontecer se você chegar atrasado no trabalho? Pode ser que aí a sua mente leve para eu vou ser demitido, eu vou receber uma suspensão, meu chefe não vai gostar, as pessoas vão ficar chateadas, eu vou perder a reunião. Mas o que de pior tem nisso? Porque às vezes a gente condiciona a nossa vida, a gente determina as coisas como se aquilo fosse imutável, né? E assim, eu não posso perder isso, eu não posso permitir que isso aconteça. Mas assim, a gente pode perder o emprego por qualquer coisa. E na verdade não é esse fator específico. A não ser que isso aconteça diariamente, mas aí você tem que avaliar o antes, né? Mas o que eu quero dizer é, no momento que você está preso na fila, é importante que você se questione, eu tô aqui. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho controle sobre essa fila. Então, assim, o que pior pode acontecer? Posso perder meu trabalho. E se isso acontecer? O que eu vou fazer? Você tira a sua mente daquele modo ansioso e vai para o modo resolução de problemas. Então, como que eu posso resolver isso se acontecer? Outra coisa é, se amanhã tiver a mesma fila, e muito provavelmente vai ter, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso ajustar a minha vida para não passar por esse momento aqui? E se não é possível mudar nada, como que eu vou lidar com isso agora? Não adianta eu ficar aqui desesperado, tendo uma crise de ansiedade nesse trânsito, se na verdade isso é imutável. Isso, na verdade, não muda, né? Nada é imutável, mas isso, na verdade, não muda. É uma realidade que eu tenho que lidar. E a nossa maior dificuldade é lidar com a realidade como ela se apresenta. A gente sempre pensa coisas como eu não deveria estar passando por isso, eu não queria estar aqui, isso não devia estar acontecendo comigo, mas às vezes a realidade é essa. Isso está acontecendo com você. O que fazer então? Mas a pergunta sempre para a ansiedade é o que pior pode acontecer. E muitas vezes a resposta vai ser nada. Talvez o meu chefe fique um pouco chateado. Aí você traz as evidências da realidade. Como tem sido o meu trabalho até aqui? De verdade, esse atraso, porque eu estou preso aqui, vai realmente influenciar a forma como ele me enxerga? Ou tem outras coisas que eu também preciso melhorar? Então, entenda, é sempre um questionamento do pensamento para que você consiga lidar de forma muito mais saudável com a ansiedade que surge. Você pode ficar um pouco ansioso, mas não deixar essa ansiedade dominar aquele momento. Bom, então é isso, pessoal. Eu fiz esse pequeno react falando um pouquinho sobre a participação do Felca no Flow e sobre as questões que ele trouxe. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe com quem também vai aproveitar esse conteúdo. Se quiser, também se inscreva no canal e se gostou, deixe o seu like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!